Seja muito bem-vindo ao canal do Obreiro Borges. Meus amigos, eu estava aqui acabando de meditar na Palavra de Deus e o Espírito Santo me trouxe aqui uma revelação, uma reflexão que eu queria dividir com você. É sobre um tema muito importante que tem tudo a ver com a gente, porque um dia nós iremos passar por essa situação. Quer queira ou não, um dia nós iremos encarar essa realidade. Por isso, vai valer a pena você permanecer comigo até o final dessa mensagem para você receber de Deus essa orientação que vai te ajudar muito espiritualmente, tá bom? Veja aqui a meditação que é extraída no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta desse rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu que morreu o mendigo, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Veja bem, preste atenção nesse detalhe, porque é justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente. O que acontece quando a gente morre? O que acontece depois que a gente morre? É isso que eu queria que você prestasse atenção, porque é sobre esse tema que o Espírito Santo quer falar com a gente. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o reino dos céus. E diz aqui, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, preste atenção, aqui já é o destino que a alma do rico foi traçada. No inferno, versículo 23, acompanha aí na palavra de Deus, na tua Bíblia, versículo 23, no inferno, e estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aqui, o rico morreu, foi para o inferno, não perdeu a consciência e ficou desesperado. Ele viu que estava num lugar de tormentos e olhou do outro lado e viu Abraão e a Lázaro. E disse, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Então, olha o lugar que ele estava, lugar de tormento, quente, ardendo em chamas, muito calor, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, olha o diálogo aqui que existiu entre o rico e Abraão. Disse Abraão, filho, lembra-te que em vida recebeste os bens e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Olha a resposta de Abraão para aquele rico. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ó, existe um grande abismo entre o céu e o inferno, que, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá. Então replicou ainda o rico, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho e eles não venham para esse lugar de tormento. Então respondeu Abraão, eles têm os profetas, têm a palavra de Deus, então que ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, Abraão, se alguém dentre os mortos ressuscitar e for até lá avisar eles, eles vão se arrepender e vão crer. Abraão, porém, lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Meus amigos, olha que palavra interessante. É justamente sobre o tema principal desse assunto, desse vídeo, que eu abordei no início, que é o que acontece quando a gente morre. Porque existem muitas teorias por aí, que as pessoas acreditam e outras não, que colocam dúvidas na mente de todos. Mas a realidade nós iremos encarar quando chegar o nosso momento. Porque nós um dia iremos enfrentar essa situação. Um dia haverá o descolamento da alma, da nossa alma, do nosso corpo,
nós iremos encarar um mundo espiritual e veremos se isso aqui é verdade ou não. Porque na teoria do ateu é a seguinte: o ateu não acredita na vida após a morte. O ateu diz que quando a pessoa morre, acaba tudo. Ele não acredita na existência da divindade. Já o católico, ele acredita que a pessoa morre, quando a pessoa morre, vai para 3 lugares: o céu, o purgatório ou o inferno. Existe uma terceira via, purgatório. O que a palavra aqui de Deus mostrou para a gente foi justamente o contrário, que existem 2 caminhos. Existem 2 caminhos que a nossa alma um dia irá seguir. O primeiro, o céu, para quem aceitar a palavra de Deus, para quem aceitar a doutrina de Cristo, para quem reconhecer em vida, aceitar Jesus como seu único e fiel Salvador, seguir de acordo com a sua palavra, não viver escondido atrás de uma religião, não viver escondido atrás da palavra de Deus, se fazendo de crente, se fazendo de religioso. Não é isso, mas aquele que realmente viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Esse, quando acontecer o descolamento da alma do corpo, que é a morte, é isso, a definição da morte é a separação. A morte nada mais é do que a separação entre a alma e o corpo. Você já deve ter ido, logicamente, a um sepultamento, a um velório. Você ficou ali admirado, ali olhando aquele caixão, aquele defunto lá no caixão, e deve ter ficado se pensando assim, se perguntando internamente: cara, essa pessoa estava aqui ontem com a gente, estava aqui convivendo conosco e agora está aí deitado nesse caixão. Mas a alma dele, onde é que está neste momento? Será que acabou tudo, deixou de existir, ou ele está em algum lugar? Você já deve ter se perguntado isso aí, porque eu já fiz essas perguntas, esse questionamento. Toda vez que eu vou a um sepultamento, a um velório, eu fico me deparando com essa situação. Mas o que a palavra aqui mostrou pra gente é justamente isso, meus amigos. Que quando a pessoa morre, não acaba tudo. E a pessoa não perde a consciência, como defende aí alguns católicos, como defende alguns aí, até da própria religião cristã. Não perde a consciência, porque você acabou de ver aqui, você leu comigo que o rico não perdeu a sua consciência. Ele ficou dialogando com Abraão e pedindo misericórdia para que fosse alguém de lá avisar aos seus familiares. E também você acabou de ver aqui que Abraão disse: olha, existe uma barreira aqui, que ninguém pode passar daqui para lá e nem de lá para cá. E ninguém pode sair daqui para avisar ninguém, porque não existe comunicação entre os vivos e os mortos, como defendem os espíritas. O espiritismo de Allan Kardec, ele defende essa comunicação entre os mortos, a reencarnação, que nunca acaba. Mas enfim, nós não estamos aqui para julgar a religião A, B ou C. Estamos aqui para trazer o que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra aqui para gente. Quando a pessoa morre, acaba tudo? Quando a pessoa morre, qual o destino da sua alma? Vai para o céu, para o inferno? Se você depois quiser meditar lá em Lucas, capítulo 16, você vai ver. Quando o próprio Jesus falou naquele ladrão na cruz, que implorou misericórdia, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo, foi para o reino dos céus. A sua alma, quando descolou daquele corpo, foi para o reino dos céus. Então, o que eu queria que você refletisse: como é que está a tua vida com Deus? O que é que você está fazendo com a tua alma? Quando chegar esse momento do descolamento, do desembarque espiritual, para onde vai a tua alma? A reflexão que o Espírito Santo quer que a gente faça é essa. O que nós estamos fazendo com a nossa alma? Qual o destino que nós estamos selando para a nossa alma? A escolha, como você viu, é em vida, é hoje. Então espero que você possa refletir no que Deus está falando contigo através dessa palavra, que você venha colocar em prática tudo aquilo que Ele falou contigo através dessa palavra, tá bom? Reflita e veja o que você está fazendo com a sua alma, porque quando você morre, não acaba tudo. A sua alma vai para um destino, o céu ou o inferno. Essa é a direção que Deus está trazendo para a gente, tá bom? Então agora, para finalizar esse vídeo, queria pedir para você deixar aqui o teu joinha e compartilhar também essa mensagem nas tuas redes sociais. E se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal do Obreiro Borja para dar essa força no canal, tá bom? Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade. Tchau!